podcast Nossa História, Nossa Memória é realizado com incentivo do Funcultura, Fundarp, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco. Bem-vindos ao 5º episódio do nosso podcast, um espaço para conhecer os patrimônios da cultura popular da região da Zona da Mata Norte de Pernambuco. Eu adianto que esse episódio está diferente e especial. A gente vai falar sobre uma associação que tem como missão manter viva a tradição do maracatu de baque solto. Imagina a união de mais de 90 grupos, um de mão dada com o outro para que todos cresçam. Essa é a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. Eu sou a jornalista Josi Marinho, mulher negra, produtora cultural e realizadora desse projeto. E eu sou Cris Xavier, mulher negra e produtora cultural. Você já sabe que este podcast conta com recursos de audiodescrição, importantes para contar histórias para pessoas com deficiência. Esse som indica que você vai ouvir a minha voz descrevendo algo importante do nosso episódio. Dessa vez, estamos no município de Aliança, na zona da Mata Norte do estado de Pernambuco. A Aliança possui uma agricultura forte, com destaque para a cana-de-açúcar. Também tem tradição em festas culturais. O município fica a 90 quilômetros da capital Recife e é aqui, na Rua do Rosário, onde fica a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, também conhecida como Casa do Mestre Salu. A associação funciona em uma casa com um espaço bem grande. O local é todo pintado de amarelo e quem vê de longe já reconhece que ali funciona um espaço dedicado ao maracatu de baque solto. Na fachada, um grande letreiro azul estampa o nome da associação e logo embaixo, em vermelho, a frase Casa do Mestre Salu. Vários desenhos fazem alusão ao maracatu. São símbolos como o caboclo de lança, leão e estrela do maracatu, entre outros. A casa tem uma grande varanda e um terraço espaçoso onde as pessoas podem conversar. Do lado de dentro, um grande salão, uma espécie de auditório todo pintado de azul, cheio de estandartes e fotos. É neste local onde acontecem as reuniões. Vocês estão ouvindo essas conversas? É que a gente chega no meio de uma reunião. Tem dezenas de pessoas aqui, entre membros e representantes de maracatus. E hoje vamos ouvir alguns deles. Além de conhecer a associação, também vamos saber mais sobre as histórias dos grupos que fazem essa brincadeira tão importante para o nosso país. Mas antes, vamos entender o que é o maracatu de baque solto. Existem dois tipos de maracatu. O maracatu de baque solto, também chamado de maracatu rural, e o maracatu de baque virado, conhecido como maracatu nação. Vamos às principais diferenças? O maracatu de baque virado tem raízes religiosas ligadas ao povo africano. Tem uma estrutura hierárquica bem formal. Possui rei, rainha, personagens nobres e roupas luxuosas. O som é predominante de instrumentos de percussão, como tambores, gonguês e alfaias. Já o maracatu de baque solto, como o nome sugere, é mais livre e com uma estrutura menos rígida. Surgiu na zona da mata, baseado nos costumes indígenas e também sofreu influência africana. O som é característico de tambores, chocalhos, flautas. Os integrantes se vestem de forma colorida e variada, com fantasias que representam tradições raízes como Bumba Meu Boi, Cavalo Marinho. No maracatu de baque solto também tem rei e rainha, mas a figura que se destaca é o caboclo de lança, que sempre usa vários adereços confeccionados à mão de forma artesanal. São eles: a gola, que é uma espécie de manta longa colorida com lantejoulas bordadas e muito brilho. A calça geralmente é de tecido de chita e com lã. Os rostos sempre pintados com carvão ou batom vermelho. Outras características são óculos escuros e um cravo branco na boca. Nas costas, ele carrega um objeto chamado surrão, onde ficam presos os chocalhos. Na cabeça, uma enorme cabeleira brilhante
e nas mãos uma lança de madeira com cerca de 2 metros de comprimento e adornada com várias tiras de tecidos coloridos. Depois de entender o que é o maracatu de baque solto, vamos voltar para a nossa reunião. Ela acontece a todo vapor. Bom dia, minha gente. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez à Associação do Maracatu e Baque Solto de Pernambuco. Companheiros, companheiras maracatuzeiros, maracatuzeiras, vamos iniciar mais uma importante reunião, hoje aqui em nossa sede. A reunião começou com uma homenagem a alguns mestres de maracatu que se foram. E a gente pediria aqui um momento de silêncio, porque fala os seus companheiros aqui. É o diretor do José Marcelino, conhecido por José Guará. José Guará, ele é de Leão Curado, de Chano Maltês, Buenos Aires. E também faleceu o diretor do Dragão Devorador de Igaraçu. Então a gente vai pedir um minuto de silêncio, os companheiros aí, quem tiver de chapéu e boné aqui, por favor, faz homenagem forte para esses companheiros que se foram. Mais na frente, você vai entender a importância dessa homenagem a quem tanto contribuiu para a cultura popular. Agora, vamos falar sobre a associação. Ela também é conhecida como Casa do Mestre Salu, lembra? Mas quem foi o Mestre Salu? Bem, já sabemos que o objetivo dessa associação é unir os grupos de maracatu. Antigamente, a tradição era muito forte e durante os carnavais até se tornava uma brincadeira perigosa. É que os caboclos de lança batalhavam entre si e sempre saía algum ferido. Os grupos eram rivais, mas alguém percebeu que isso estava acabando com a cultura, que as pessoas tinham mais medo do que admiração e que os grupos estavam cada vez mais sumindo. Daí a ideia de unir todo mundo. Isso começou em 30 de setembro de 1989, quando Manuel Salustiano Soares, conhecido como Mestre Salu, fundou a Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. Mestre Salustiano foi um homem negro, cabelos e bigode grisalhos, com marcas de expressões na testa e sempre com óculos redondos. Ele foi literalmente um mestre da cultura popular com um legado enorme e uma contribuição incontestável. Ele aprendeu com o pai, João Salustiano, a fazer e a tocar um instrumento de corda chamado rabeca. Ele lembra um pouco um violino, mas a aparência é mais rústica, com pouca curvatura e pode ter entre 3 e 4 cordas. A rabeca tem uma sonoridade única e é muito utilizada na música popular e folclórica brasileira. Versatilidade. Talvez seja a melhor descrição para o Mestre Salu. Era músico e cantava, dançava, tocava, estava imerso em brincadeiras como cavalo marinho, forró de rabeca, mamulengo, ciranda, coco, maracatu e por aí vai. Ele também confeccionava instrumentos. Já falamos, né? Mestre Salu faleceu em agosto de 2008, aos 62 anos, por causa de uma arritmia cardíaca provocada pela doença de Chagas. E não tem ninguém melhor para falar desse importante mestre do que o filho dele, Manuelzinho Salustiano, que hoje atua no Conselho Fiscal da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. Manuelzinho Salustiano é um homem negro e lembra muito o pai, com cabelos e bigode grisalho. Usa óculos e um chapéu. Ele não gosta muito de estar no palco, não. Como um bom artesão carnavalesco que gosta de fazer fantasias, ele prefere ficar atrás das cortinas, observando todo o trabalho brilhar. Manuelzinho começa contando pra gente quem te ensinou sobre a cultura popular e de onde vem toda essa história com o maracatu. Essa história veio do terreiro do meu pai, né? Mestre Salustiano.
Foi lá que a gente aprendeu a lidar com a cultura popular, não só do baque solto, como do cavalo marinho, do caboclinho, da ciranda, do mamulengo. Então tudo nasce ali no terreiro do meu pai, do mestre Salustiano. Agora, faça com a gente um exercício de imaginação. Imagina um mundo sem esse toque. Já pensou se não existisse mais o maracatu? Triste, né? Mas essa brincadeira quase entrou em extinção. Falamos há pouco sobre a violência na disputa de diferentes grupos de maracatu. Daí surgiu a ideia de unir todo mundo. A ideia de construir a associação, quando meu pai teve, que ninguém acreditava nisso, foi para que os maracatus se mantessem unidos, parassem de brigar, porque a gente sabe que no passado existia muitos conflitos. E aí Salu vem com essa ideia para que os maracatus não brigassem, porque em 1989 só existia 9 maracatus em atividade. Era 11, mas na verdade no primeiro encontro só tinha 9. E maracatu estava em extinção, ia se acabar. E Salu teve a brilhante ideia de dizer assim, vou fazer uma associação e vou fazer vocês se olharem. E aí começa o trabalho dele com paciência de juntar todo mundo. Com 10 anos depois, a gente já estava chegando perto de 100 grupos de maracatus. Não é que surgiu o maracatu novo, era aqueles maracatus do passado que estavam desistindo devido à violência. E hoje maracatu é o que é o sucesso, é o cartão postal de Pernambuco. Se você analisar o caboclo de lança, ele está nos outdoor, ele está no comercial, ele está nos livros, ele está na televisão, no comercial. Pena que às vezes a gente não percebe essa importância do maracatu de baque solto. Esse começo não foi fácil, não. As primeiras reuniões aconteciam debaixo de árvores, em espaços cedidos como colégios e até a Câmara Municipal de Aliança. São 34 anos dessa união em 2023. Então, quais memórias você guarda dessa história? A primeira memória é quando Salu disse, vou fazer uma associação, e todo mundo achava que Salu estava doido, porque pelas ignorâncias das pessoas, pelas brigas. E Salu acreditava no povo dele. Salu sabia que um mestre, ele tinha um pertencimento. Não é fácil fazer um grupo e dominar, porque todo mundo hoje, quando a gente tem que entender que existe um mestre do pertencimento. E quem tem o pertencimento? É aquele que cria fantasia, é aquele que tem a liderança, é aquele que sabe cuidar do seu lado dos rituais, porque dentro do baque solto tem seu ritual. E que entende que ritual é aquele, que sabe fazer com que as pessoas criem o respeito pelo mestre mais velho. Porque a gente, às vezes a gente perde isso. Então, Salu, ele soube lidar com essas pessoas, com esses verdadeiros mestres que tinham pertencimento, e foi por isso que deu certo essa ideia de criar associação. Só deu certo porque Salu acreditava no povo dele. Porque o que acontece hoje é que a gente olha muito o espetáculo, mas esquece do que acontece no terreiro. E Salu, ele observou o que acontecia no terreiro, porque dentro do terreiro você tem uma escola, a universidade para se criar um mestre é no terreiro. Então tem que prestar atenção nisso. Se você não valorizar o mestre mais velho que tem um pertencimento, esse mestre não vai repassar a história, o maracatu vai se tornar um espetáculo, e o espetáculo tem uma coisa, se ele for bom, ele dura um pouco em cartaz. Se ele for ruim, você só vê ele 3 vezes e acabou. Mas o terreiro é uma resistência, e ele vai durar por muitos e muitos anos. Só é você saber respeitar aquele espaço, que é o espaço do terreiro de cultura popular. Esse espaço que estamos agora foi criado para ser um ambiente de cultura de paz, desconstruir guerras e formar amizades. A gente conversa aqui, mas aos fundos tem gente rindo, trocando experiências, se confraternizando. Salu pensou nisso, né? Mas, ao mesmo tempo, trouxe pautas importantes de políticas públicas. Tudo na vida é uma transformação, mas você não pode perder o objetivo. A associação
ela pode fazer até outras atividades, mas o principal aqui é manter a paz entre os maracatus, é fazer esses homens estar perto um do outro, respeitando um ao outro. Essa questão, você pode até falar de uma questão de um projeto partidário, você pode falar de uma questão de um projeto de fomento, um edital, alguma coisa, mas isso para a gente não é tão importante como é você estar valorizando a paz dentro da cultura. É por isso que a gente cresceu, a gente já chegou a 120 CNPJ. Hoje a gente tem atividade 96 maracatus. Devido ao momento que a gente passou da nossa cultura de 6 anos para trás, nesses últimos 6 anos, a gente teve uma queda. Mas quando o fomento começar a aparecer de novo, tenha certeza que a gente vai voltar aos 120 CNPJs. Então, o papel da associação é paz, é unir, porque se você está unido, você está forte, você se empolga. E a gente ter o cuidado com pessoas que não têm o compromisso de preservação da cultura popular. E o compromisso é com o espetáculo, porque é mais fácil ganhar o dinheiro. Fiquei agora curiosa. O que é debatido aqui? A pauta sempre focada no assunto do momento e sempre trazendo informação. As informações que aconteceu durante o mês, o que é que a gente fez, qual foi as reuniões que a gente participou lá fora, trazer as informações. Claro que a gente não vai deixar passar a oportunidade de falar mais sobre o mestre Salustiano. Manuelzinho é o filho mais velho dele, um dos herdeiros desse legado. Então conta pra gente como o mestre Salu se constituiu no cenário cultural da Zona da Mata. Afinal, o maracatu rural e a cultura popular são o que são graças ao mestre Salu. Então, Salustiano foi aquele camarada sonhador. Ele era um cortador de cana. E quando completa 18 anos, ele diz, vou para Recife ser artista. Pega uma carona em um trem e vai parar em Recife e fica em Olinda. E dali é que ele começa a trazer os folguedos que ele tinha no dia a dia na Mata Norte. Do cavalo marinho, da ciranda, do maracatu, do coco, do caboclinho. E ele vai criando isso. E deixa de ser Mané Salu para se tornar mestre Salustiano. E de onde veio a ideia de Salu ser rabequeiro? Se envolver com o maracatu, com a ciranda? O culpado disso é meu avô. O meu avô, ele adolescente, aprendeu a tocar rabeca para tocar nos cavalos marinhos, era um apaixonado por cavalo marinho. João Salustiano era um rabequeiro, não é porque era meu avô, mas era um rabequeiro de primeira linha dentro do cavalo marinho. E daí meu avô leva Salustiano, ainda criança, para todos os terreiros daqui da Mata Norte que meu avô frequentava. E meu pai vai olhando, aprendendo a ser um bom folgazão e vai se apaixonando pela rabeca. E aí meu pai começa a brincar também outros foguetes, que é o caboclinho, que era muito forte aqui na Mata Norte, e o maracatu de baque solto. E daí ele, quando chega no Recife, desenvolve a ser aquele mestre. E a família toda começou a ser incluída nesse universo cultural. Eu imagino que bastava começar a andar que mestre Salu já estimulava vocês. É uma coisa engraçada. Pai sempre estimulou que cada um aprendesse uma coisa. Um é artesão, carnavalesco, faz as fantasias de bordado. Outro aprendeu a fazer instrumento, outro aprendeu a tocar, outro aprendeu a cantar, outro aprendeu para que na hora da festa cada um seja importante naquilo que ele sabe dominar. E quando está todo mundo junto, a festa está completa. Manuelzinho, nossa conversa está muito boa, mas segura um pouco aí. Tem muita coisa que a gente ainda quer saber. Essa conversa ela continua, mas eu não pude deixar de notar que vem chegando uma figura ilustre e a gente precisa conversar com ela. Meu nome mesmo é José Maria Usulina da Conceição. O apelido Maracatu. Seu apelido é Maracatu? Ninguém me conhece pelo meu nome, não. Olha, vem cá, e tem quantos anos? Mais de 100. Mais de 100. É mesmo? Essa é Maracatu. Apesar da brincadeira, ela tem 84 anos e faz parte da diretoria do Maracatu Cambinda Estrela em Aliança. Ela é uma figura. Josefa Maria Usulina da Conceição
conhecida como maracatu, é uma mulher negra, espontânea e de uma presença forte. Cabelos bem curtos e com um chapéu bem tradicional. Ela fala gesticulando. É daquelas pessoas que não seguem roteiro e sempre está com um sorriso no rosto. A conversa com o maracatu foi mediada pelo coordenador-geral do nosso podcast, o jornalista e documentarista Salatiel Cícero. Ele quem vai conversar com a nossa convidada. Então chega pra cá, Salatiel. Vem pra cá, tá indo muito longe. Não, tá aqui mesmo, tava pra não ficar nervosa. E não tá nervosa não, tá bem demais. Nada, A senhora mas- tem 84 anos. É, E desses 84 eu anos, tomei conta desse cambidicheiro, meu filho tinha 5 anos. Meu filho morreu com 37. O cambidicheiro não tinha nem documento. Eu tenho tudo para mostrar a vocês. Do quando começou. Cambidicheiro não tinha nem um estandarte. Nada. Limpo. e aí me conta uma história, por que a senhora chama ela de maracatu? Não sei não. Mudaram. Não sabe não. Não sei porque não. E por que essa paixão tão forte por maracatu? Só Deus que deve me levar. Começou quando? Tô dizendo que o meu menino tinha 5 anos. 5 anos, ele morreu com 37. Agora, aqui pra mim, como é que a senhora se sente enquanto mulher no meio desses homens todos? Tem muito preconceito, a senhora... Homem é homem, mulher é mulher? Tudo aqui me respeita. É mesmo? Tudo aqui tem gente que puder bater nos braços. Como é para a senhora fazer parte da diretoria? Um pouco de dificuldade do conhecimento, do ler, escrever, mas está lá responsável. Respondendo. Eu só sei de ar porque eu bebo. É mesmo? Eu só sei de ar porque eu bebo café na xícara. É mesmo? Mas, E como é que se resolve os papéis do povo todinho assim? porque Jesus dá entendimento. E é? Eu sou uma véia, mas... Nova desse jeito? Sou véia. Eu sou uma véia, mas o pessoal que tem junto de mim, eu não dou um pedaço meu a ele. Salatiel, deixa eu interromper um pouquinho. É que eu queria saber qual a importância de uma associação como esta para ela. Eu faço roupa, eu faço gola, eu ajeito roupa, tudo que resolve sou eu, tudo. A senhora brinca também? Brinco também, Brinca de quê? com a neguinha. Com a dama de passo? Sei. Então essa mulher é mais forte da brincadeira lá. Não quer eu que faço tudo. Quando eu não quero, eu boto uma menina, que eu não posso botar todo mundo, aí boto uma menina, E aí me conta uma coisa, qual é o seu maior sonho de fazer parte de uma brincadeira como essa? aumentar ela. Para ser mais bonita que tá. Tá não tá bonitinho, mas eu quero ficar mais bonita. Jesus vai fazer. Valeu. Sofri, mas vou vencer. Obrigado a Deus. Porque eu vi a hora de perder a vida. Eu fiquei passando fome, pagando tudo na vida. Eu não ia dizer nada, não é para dizer? A senhora é mulher de fibra, forte. Vai viver ainda mais 100 anos. Deus me livre. Que entrevista gostosa de ouvir. A gente deseja mais sucesso e saúde a Maracatu. Aproveitando esse momento de bate-papo nos corredores da associação, eu percebo que se aproxima ali o Papa do Maracatu. E ele já chega cantando, viu? Pra mim é felicidade, cada qual é meu irmão. Pra mim é felicidade, cada qual é um irmão. Hoje aqui pra mim é festa, na sede da associação. Gente, esse é o mestre João Paulo. Ele é conhecido como Papa do Maracatu. E no dia dessa gravação, era o aniversário dele, de 73 anos. E ele deixou a festa em casa para participar da reunião na Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco. Reunião primeiro e festa depois. Mestre João Paulo é um homem negro de 73 anos, tem um sorriso tímido e marcas de expressões pelo rosto. Ele é mestre do maracatu Leão Misterioso de Nazaré da Mata. O apelido Papa do Maracatu vem por causa da sua importância e representatividade na cultura popular. Inclusive, esse nome foi inspirado no Papa João Paulo II, que comandou a Igreja Católica Apostólica Romana de 1920 a 2005, ou seja, longos 80 anos.
Mestre, é inegável que essa reunião é muito importante para o senhor. É seu aniversário e o senhor está comemorando aqui. Para mim já tá bom demais. Estou com os amigos, já recebi muito abraço, parabéns, João Paulo, assim, para mim é muito importante. E a gente está se unindo na casa da gente. Qual a importância dessa associação para o senhor? Essa reunião é importante para o maracatu da gente, né? A cultura, né? E é aqui onde nasce as coisas, o futuro do maracatu, que antes da associação a gente não tinha quase esperança de nada, e agora a gente está vendo a esperança de renascer para os maracatuzeiros, a nossa cultura. Então, para mim é importante estar aqui hoje, reunir os amigos, rever, 30 dias, mas a gente está aqui. E hoje, principalmente para mim, que está completando um ano hoje, aí eu deixei ter a festa e vim para rever os amigos aqui, e daqui a pouco eu vou para casa para tomar uma com os amigos também. Há quanto tempo o senhor é sócio da associação? Eu sou um fundador dessa sede. Antes dela ser a sede aqui, eu já estava, já fui como o diretor da associação, com Dona Leida Alves, com Bodeiro, com esses pessoal que já bioenergido. Muitos já se foram, né? E eu estou vivo ainda contando essa história ainda. Mané do Boi também foi parte aqui dessa diretoria. Agora, só que depois que foi a sede, eu fiquei somente como sócio mesmo. E quais as boas lembranças que o senhor guarda daqui? Lembrança e saudade, né? Dos amigos que se foram, né? Mané do Boi, e esses povos, Mané Salum, que foi o ator dessa aqui, que ninguém pode dizer, falar da associação e esquecer Mané Saluciano, que foi ele, quem começou isso aqui, tudinho foi ele. A gente deve tudo a Mané Salum. Esse espaço tem muito disso, né? Amizade, encontro, celebração. Me diga uma coisa, o que é que vocês tanto conversam aqui? Me fale dos bastidores. Sem ser não é fofoca mesmo. Fofoca das canas que a gente toma, da cachaça que a gente toma, que um mestre, um falou de quem, outro falou de quem, mas tudo no bom sentido, né? Ninguém aqui atinge ninguém, todos são amigos. A gente conversa assim, é brincadeira, mas todos são amigos. O senhor chegou aqui cantando. E para encerrar, deixa eu pedir mais um verso. Olha só o desafio, hein? Tem como fazer um verso sobre os 34 anos da associação e os 73 anos do senhor? 34 anos de idade, ela está fazendo agora. 34 anos de idade, ele está fazendo agora. E eu faço 73, nós juntos hoje comemora. Show de bola! Mandou bem demais! E agora, a gente volta a conversar com Manuelzinho Salustiano. Manuelzinho, a gente tinha que conversar com Dona Maracatu e com o mestre João Paulo, o Papa do Maracatu. São dois personagens importantes que merecem o respeito de todos que admiram a cultura popular. E eu sei que vocês têm muito disso, de valorizar os mais velhos. Por exemplo, assim que chegamos aqui na sede, nos deparamos com algumas fotos de personalidades penduradas nas paredes. Pessoas como os ex-governadores de Pernambuco, Miguel Arraes e Eduardo Campos. Que contribuições essas pessoas deram para o maracatu de baque solto? Aqui só entra imagem de quem morreu. E quem morreu e fez pela cultura não pode ser esquecido aqui dentro nunca. Hoje eu sinto falta de uma foto de Ariano Suassuna, que era o secretário de Cultura da época. Então o doutor Arraes foi quem primeiro acreditou nesse terreiro, que ele, como deputado federal, fez uma emenda e a gente fez o terreiro. Ele, depois, como governador, aí Ariano Suassuna era o secretário de Cultura, aí o Salu levou a ideia de se construir a sede dos maracatus para a gente não se encontrar debaixo das árvores, como a gente se encontrava, quando não tinha uma escola, quando não tinha um espaço para fazer. Então, o doutor Arraes foi importante nesse sentido. E Eduardo Campos, quando secretário da Fazenda, foi quem primeiro acreditou no encontro estadual pelo governo, como governo, porque teve outras pessoas importantes, como Zeca, que era prefeito de Itaquitinga, acreditou, Elane, que era prefeito de Aliança, acreditou, e doutor Cláudio Viana, que era prefeito de Aliança, foi quem cedeu esse terreno. Então foram figuras que, se você não está vendo a foto dele, foi porque não mandaram, a gente já tentou. Então aqui na nossa parede,
Quem contribuiu com a cultura popular do maracatu de baque solto tem que ter uma foto para as pessoas não esquecerem a nossa história. Imagino que outras pessoas ou artistas também estão representados. Bio Hermínio Egídio, que foi vereador e dono de maracatu de Nazaré da Mata. A gente tem Luiz Bordeiro, fundador daqui da associação. E tem outros que a gente, que agora eu esqueço, que é muita gente, mas está aqui, está ali presente. E quem não está presente, que foi pela história do baque solto, é porque a família ou alguém que está próximo não conseguiu trazer. Eu sempre falo, eu sinto muita falta de dois personagens, Cláudio Viana, que foi prefeito de Aliança, e Ariano Suassuna, que era o secretário de Cultura na época. Agora, bateu uma curiosidade. Qualquer pessoa pode começar um grupo de maracatu? Qualquer pessoa pode criar, portanto que ele tenha respeito e aprenda com o mais velho do maracatu. Agora, se ele achar que maracatu é espetáculo, o maracatu dele pode até sair porque ele tem dinheiro, mas depois se acaba. Mas se ele aprender o que é respeito dentro de maracatu de baque solto e ele tentar escutar os mais velhos, com certeza ele vai conseguir fazer sucesso com o brinquedo dele. A gente fala de uma tradição que por muito tempo veio do patriarcado, de um tempo machista. Então, como a associação lida com as diferenças e com a participação da mulher? Rapaz, isso pra gente é uma coisa natural. A gente não leva essa discussão para dentro da sala, mas essa discussão está dentro da sala todo o tempo, toda hora. E eu digo uma coisa a você, eu me lembro de escutar mulher é veneno. E eu não entendi o que mulher é veneno. Mulher é um veneno quando a gente não respeita. Mas mulher é importante e a trajetória da mulher dentro do maracatu de baque solto. Foi uma mulher que deu a ideia a um homem de botar mulher dentro do maracatu, que foi João Leanda, que era João Leandro, conhecido por João Leanda, de Itaquitinga, que tinha o Bloco das Flores, que a mulher dele e os caboclos acompanhavam. E a mulher dele dá a ideia dele fazer um maracatu, e é quando a mulher entra pela primeira vez em maracatu, em 1962. Aí você depois vem com as mulheres. A primeira mulher que eu conheci, dona de um maracatu, foi Dona Netinha, do Cruzeiro do Forte. Mas hoje eu tenho mais de 20% de mulheres donas de maracatu. Então a mulher, ela tem seu papel importante. A mulher foi quem trouxe a beleza e a paz para dentro do maracatu. Porque quando a mulher entrou dentro do maracatu, a turma não parou mais de brigar um com o outro, porque tinha mulher ali. E a outra parte é que ela é criativa, a mulher é inteligente, então ela traz a beleza. A mulher tem uma importância muito grande. Agora, para quem não conhece de perto, para quem não procura escutar os mais velhos, aí cria polêmica. Mas maracatu de baque solto é o espaço mais democrático que existe de cultura popular. Sabe por quê? Porque a gente não faz discussão de LGBT, de mulher, de negro, e aqui dentro a gente tem tudo isso sem precisar discutir, é só você acolher. E se tem um segmento de cultura popular que acolhe, se chama maracatu de baque solto. Eu não vi ninguém dizer maracatu de baque solto excluiu um gay, maracatu excluiu uma trans, maracatu excluiu uma mulher. Não tem isso, cara. Não tem isso. Em 2014, o maracatu de baque solto recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, um importante reconhecimento do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Claro que isso foi fruto de muito trabalho, fruto de sacrifícios de mestres. Isso é um ortoga, que é bom, porque incentiva, mas eu quero ver mais. Eu quero que o maracatu de baque solto e aconteça uma forma da gente aprender mais com nossos mestres velhos, porque se esses mestres vai embora nosso livro. Então, eu não quero só a outorga, eu quero mais incentivo. Eu quero ver meus velhos poder repassar para nós e que nós possamos repassar para os jovens. É assim, está faltando isso. Então, a outorga de ser patrimônio material, muito bom, mas eu quero mais. Mais uma vez, a gente se refere aos mais velhos. Por isso, a importância daquela homenagem no início do episódio. E por falar de memórias, não tem como esquecer da pandemia da Covid-19. Vocês perderam muitos mestres? Perdemos, e é por isso que hoje a gente luta para ter esse espaço para os mestres mais velhos. Porque a gente perdeu na pandemia, mas a gente continua perdendo. Quantos mestres ficam tristes porque não tem um incentivo para brincar no terreiro? Por que eu tenho que levar o mestre para o festival e eu não posso pagar para ele brincar no terreiro dele? Então está na hora da gente pensar nisso.
incentivar os terreiros, porque esses mestres estão indo embora. A gente está perdendo os mestres. E não é só a pandemia, não. Perdemos mais na pandemia, mas continuamos perdendo. A gente está perdendo ainda. Ou a gente pensa em incentivar esses mestres mais velhos, ou nós vamos perder a nossa essência, nós vamos perder o nosso terreiro, a nossa cultura popular. E como você vê as políticas públicas de educação relacionadas à cultura popular e o maracatu? Ainda está muito a desejar, mas eu sinto uma boa vontade, eu sinto um movimento querendo aparecer. E eu espero que esse movimento ele melhore. Mas ainda falta muito. E aí eu volto para a pandemia, lembrar da gente saiu de uma pandemia, tem que lembrar disso. E aí a gente está numa retomada. Eu espero que essa retomada aprenda a separar o que é um festival e o que é um terreiro. Do jeito que o dinheiro vai para o festival, o dinheiro tem que vir para o terreiro, que é para a gente manter viva a nossa história. Porque uma cidade, um estado, um país que não valoriza a sua cultura é um lugar sem história. Então o que está faltando é isso. Eu sinto uma vontade de voltar, mas ainda não aconteceu nada. É isso. Temos que valorizar a nossa cultura. E aqui na associação, além das reuniões mensais, vocês realizam um encontro estadual, certo? É uma confraternização, um encontro estadual. E que aqui, se você vir numa Kombi ou vir com 5 ônibus, todos são iguais. Ninguém recebe mais do que ninguém. E é o único evento que a associação faz. O restante são coisas que a gente está ali participando, que a gente está dentro do dia a dia da cultura. Mas o evento da associação é o encontro estadual, que é feito uma vez por ano, no domingo, segunda e terça de carnaval. E acabou. Desde quando a associação foi fundada. Com dinheiro ou sem dinheiro. Nunca deixou de acontecer. O que parou foi a pandemia. Mas nunca deixou de acontecer. Já teve um ano que a gente fez a pão e água, mas fez. Era um saco de pão e um botijão de água, mas nunca deixou de acontecer. O que parou a gente só foi a pandemia. Você, como uma pessoa com tanto conhecimento, que tem uma família com um legado incrível dentro do cenário cultural, o que você ainda sonha e espera para a cultura popular? Reconhecimento de quem não é maracatuzeiro. Porque maracatuzeiro a gente conhece as particularidades. Agora tem pessoas de fora que só olham quando você está na mídia e não presta atenção no trabalho que é feito aqui. Isso aqui não é à toa que uma vez por mês a gente consegue reunir mais de 80% dos grupos. E tem mês que a gente chega a 100%. E a gente está falando, não é... Você quando fala, eu tenho hoje aqui 70, 80 sócios. Eu estou falando de 80 grupos de cultura popular, que o menor tem 50, 60 pessoas e o maior tem quase 200 pessoas. A gente está representando aqui 15 mil pessoas que dançam maracatu. Eu não estou falando de motorista, eu não estou falando de diretor, eu não estou falando de cozinheira que está envolvida dentro do baque solto. Eu estou falando de 15 mil folgazões. E poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas se aproximam da gente, porque é que a gente se transforma aqui em uma empresa de produções de evento. Isso aqui não vai ser, não. E a gente tem que fazer essa base que a gente está fazendo aqui. É conversar, é informando e... Tem gente que fica com raiva, não, porque a associação não faz um projeto. Não, esse não é o papel da associação. A associação é um espaço de escuta e que a gente sabe escutar. A gente não só escuta na reunião. A reunião a gente leva o que a gente escutou o mês todo. Então, é isso. Manuelzinho, esse clima aqui tá ótimo. A nossa conversa foi encantadora. Só temos o que te agradecer por abrir as portas da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco para tanta gente conhecer aqui no podcast Nossa História, Nossa Memória. Esse é o nosso objetivo, manter esse legado vivo. Vamos respeitar os mestres de pertencimento. Vamos escutar nossos mestres mais velhos. Porque se esses homens forem embora, a gente vai perder a essência do baque solto. E quando eu falo homens, eu também quero aqui consertar e dizer as mestras. A gente tem muitas mulheres que sabem muito sobre baque solto. E as mulheres, elas têm um papel importante dentro da cultura do baque solto. As mulheres têm que ser também escutadas. E dizer, se tem um espaço democrático da cultura popular, é o maracatu de baque solto, que tem negros,
que tem branco, que tem homens, que tem mulheres e que tem LGBTQIA+. Desculpe se eu não soube me expressar direito, mas dizer que todos são bem-vindos. E tá aí o exemplo no Carnaval, preste atenção, a beleza desse povo. Nós, durante o ano, somos invisíveis, mas no Carnaval nós somos estrela, que todo mundo bate palma, todo mundo tira foto. Vamos começar a observar a gente durante o ano e bater uma foto com a gente, sem estar fantasiado. E a gente também agradece a você, que chegou até aqui com a gente. É assim que termina o 5º episódio da temporada especial do podcast Nossa História, Nossa Memória, sobre os patrimônios materiais e imateriais da Zona da Mata Norte. Nesta temporada, o projeto conta com o apoio da Universidade de Pernambuco, Campus Mata Norte, do Ponto de Cultura e Museu Comunitário Poço Comprido, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Curica, Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura Banda Revoltosa, da Associação dos Maracatus de Baque Solto de Pernambuco, que é Patrimônio Vivo e Ponto de Cultura. São parceiros ainda o Ponto de Cultura Bloco Rural Caravana Andaluza, a Associação dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória do Goitá, o Museu do Mamulengo de Glória do Goitá, Banda Musical Euterpina de Timbaúba, Patrimônio Vivo de Pernambuco. Lembra de passar nas nossas redes sociais, @podcast Nossa História no Instagram. Já no Facebook, somos podcast Nossa História, Nossa Memória. E estamos ainda em todas as plataformas de áudio com episódios novos e temporadas antigas. Todo o nosso material se encontra no site nossahistorianossamemoria.blog.br. Na equipe desse podcast, João Paulo Rosa, com a trilha sonora. O jornalista Jedson Pontes, com roteiro e montagem. A produtora cultural Crislaine Xavier, com a audiodescrição. Técnico de áudio Alisson Santos. Videomaker Júlio Melon. Designer Murilo Silva. Web designer Saulo Ferreira. Apresentação e produção da jornalista Josi Marinho. No nosso canal no YouTube, nossos episódios estão traduzidos em Libras, língua brasileira de sinais, pela tradutora Evelyn Xavier. Coordenação geral e reportagem do jornalista, documentarista e produtor cultural Salatiel Cícero. A gente te espera no próximo episódio. Até lá!